Atenção, operador! Iniciando o protocolo de aprovação. O alvo de hoje é um dos mais perigosos e, sem dúvida, decisivos no campo de batalha dos concursos: os verbos. Bem-vindo à Operação Gabarito, a sua análise tática para dominar esse tópico de uma vez por todas. E olha, não se engane, viu? A gente está falando do conteúdo que, ano após ano, separa quem vai ser aprovado de quem vai ficar pelo caminho. Um simples erro aqui pode literalmente custar a vaga. Então, o foco tem que ser total. A missão começa agora. Ok, vamos mergulhar nisso. Na primeira fase, o nosso briefing, a gente vai entender exatamente por que os verbos são o ponto nevrálgico, o coração da sua preparação em língua portuguesa. Essa aqui é a nossa inteligência de campo. Bancas de peso como Sebrasp e FCC simplesmente adoram esse assunto. E por quê? É simples. Um verbo não é só uma palavrinha solta. Ele é o motor que move o sentido de tudo. Naquelas famosas questões de reescritura, basta a banca trocar um tempo verbal para detonar o sentido original. É aí que o candidato desatento escorrega. Um erro de sincronia verbal e pronto, o item já era. Certo, avançando para a fase 2. Para lutar, primeiro a gente precisa conhecer o terreno. No universo dos verbos, esse terreno são os modos verbais. Pensa neles como se fossem 3 estilos de combate, 3 classes de personagem, cada um com uma função muito específica. O primeiro é o modo indicativo, o nosso tanque do esquadrão. Esse aqui é direto, é robusto. Ele lida com a certeza, com o fato puro e simples. Quando se fala, ele estuda, não existe dúvida. É uma declaração da realidade. É de longe o modo mais comum, a nossa linha de frente. Logo em seguida, vem o modo subjuntivo, o nosso batedor. Ele opera no campo da incerteza, da possibilidade, da hipótese. Talvez ele estude, ou se ele estudasse. Não afirmam nada com certeza, só exploram cenários hipotéticos. É o modo da estratégia, do famoso e se. E para fechar, o modo imperativo, o nosso comandante. A função dele é claríssima: dar ordens, fazer pedidos, dar um conselho direto. Estude agora. É uma chamada para ação sem rodeios. É um modo que exige uma resposta, uma execução imediata. Agora que a gente já conhece os modos de combate, vamos para a fase 3, o arsenal. Os tempos verbais são as nossas ferramentas, as nossas armas. E saber qual usar e principalmente quando usar é o que define um operador de elite. A arma mais versátil desse arsenal é, sem a menor sombra de dúvida, o presente do indicativo. Só que toda essa versatilidade tem um preço, né? É também uma das armadilhas mais clássicas que as bancas armam. Vamos entender exatamente o porquê. O presente pode indicar uma coisa que acontece agora, um hábito, uma verdade universal ou até mesmo um futuro que está logo ali. Mas a grande armadilha, o ponto que você precisa ter na mira, é o chamado presente histórico. A banca joga uma frase tipo, em 1945 termina a guerra, para te confundir. O verbo está no presente, mas a ação está lá no passado. É um recurso para dar mais vida à narrativa e as bancas, claro, adoram explorar essa pegadinha. Ok, vamos avançar agora para o campo de batalha do passado. Aqui, o confronto principal é entre o pretérito perfeito e o imperfeito, e a pergunta que vale a sua aprovação é qual é a diferença tática, o detalhe crucial que o examinador explora sem dó. A diferença é gritante, olha só. O pretérito perfeito é um tiro único, uma ação pontual que começou e terminou no passado. Ele leu, pronto, acabou. Já o imperfeito, ele descreve o cenário, uma ação que era contínua ou um hábito. Ele lia, sugere uma rotina, algo que se repetia. Essa distinção de aspecto pontual contra contínuo é ouro puro nas questões. No território do futuro, a lógica é bem parecida. De um lado, o futuro do presente, que expressa uma certeza. Ele passará no concurso. É uma afirmação categórica. Do outro lado, a gente tem o futuro do pretérito, que vive no mundo da condição. Ele passaria se alguma outra coisa acontecesse. Um expressa certeza, o outro hipótese. Entender essa relação de dependência é a chave para ir para o próximo nível. E com isso, a gente entra na fase mais avançada da nossa operação, a sincronização. A correlação verbal não é só sobre usar o tempo certo, é sobre combinar os tempos certos. Isso aqui, pessoal, é a elite da gramática. O ponto crucial é este aqui, a regra de ouro da correlação. Quando 2 orações estão conectadas, o tempo verbal da primeira trava as possibilidades para a segunda. Não tem livre-arbítrio aqui. É como se fosse uma dança perfeitamente coreografada e um passo em falso significa falha na missão. Esse aqui é o combo clássico, o que mais aparece em prova de longe. A estrutura é fixa.
Se a condição está no pretérito imperfeito do subjuntivo, tipo, se ele pudesse, a consequência obrigatoriamente vai vir no futuro do pretérito ele faria. Pudesse, casa com faria. Essa é a dupla perfeita, tatua isso na mente. Outro combo letal é o que envolve o futuro. Se a condição está no futuro do subjuntivo, como em quando eu tiver, a consequência vem no futuro do presente. Eu farei. Tiver, trava, o farei. É um protocolo fixo, uma regra de engajamento. Dominar esses pares é dominar a correlação. Missão quase completa. Na fase final, a gente vai usar todo esse conhecimento tático para desarmar as armadilhas que as bancas preparam. Chegou a hora de aplicar a teoria no campo de batalha. Dá uma olhada nesse alvo. Uma frase típica de prova com uma estrutura que a gente chama de concessiva. Tenha está no presente do subjuntivo e cumpre no presente do indicativo. A correlação aqui está perfeita. Agora, a banca vai tentar quebrar essa sincronia. E a missão é essa: encontrar a única reescrita que mantém o sentido original e a correção gramatical. As alternativas vão testar absolutamente tudo que a gente viu até agora. Tudo pronto? Vamos decodificar, uma por uma. A primeira opção já quebra a correlação de cara. A segunda também falha, porque o conector caso joga a frase para o campo da condição e exigiria outro tempo verbal, mudando o sentido. Agora, a opção correta, essa é perfeita. Ainda que mantenha a ideia de concessão e a dupla tivesse com cumpriria, forma a nossa correlação clássica. Impecável. É o nosso combo em ação. Isso nos leva à regra número 1, o mandamento de toda questão de reescritura. Não é só sobre achar uma frase que soa bem. É sobre garantir duas coisas, sempre. Primeiro, que o sentido original foi preservado. E segundo, que a nova estrutura é gramaticalmente perfeita. Um não existe sem o outro. Então, para fechar, guarde isso com você. O tempo verbal não é um mero detalhe. Ele é a alma, é o DNA do sentido de uma frase. Em provas de alto nível, não dá para ter um conhecimento mais ou menos. Dominar os verbos não é uma opção, é a missão. Essa foi a nossa análise tática de hoje. Este estudo foi uma sugestão do perfil @oconcurseiro_de_fé. Todas as informações foram extraídas de materiais de referência já consolidados para concursos. Missão cumprida. Continue treinando e a gente se vê no próximo briefing. Fim de transmissão.